Boa noite, está começando Rede Vida Visita. Na semana anterior, eu mostrei parte da história de Jesus vivida aqui na Terra Santa. Estamos em Israel e dessa vez a gente continua contando essa história em lugares onde o próprio Cristo orou, pisou, curou e, sobretudo, ressuscitou. Na sua trajetória pela Terra, Jesus nos ensina que todos somos especiais aos olhos de Deus. Não importa a estatura, a circunstância. E um belo dia, numa cidade chamada Jericó, um cobrador de impostos bem baixinho, com o nome de Zaqueu, ficou curioso para saber como é que Jesus arrastava tanta gente e o que ele estava falando para aquela multidão. Ele subiu numa árvore, um sicômoro como esse que eu estou agora. Quando Jesus o avistou, Jesus se aproximou dele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero descansar na tua casa. Zaqueu ouviu a Jesus, desceu da árvore e foram para casa. Zaqueu e toda a sua família foram salvos, vida transformada, com a graça de Jesus. Jesus sai da Galileia e entra em Jerusalém montado num jumentinho como esse que a gente está vendo. Gadol Elohai Shir ki gadol Elohai Kol echad yireh. Jesus agia com autoridade e sabedoria, mas tomado por muita emoção, ele olhou e chorou pela destruição de Jerusalém. Shem eyal kol shem Otcha raui leharem Libi yashir ki gadol Elohai. Shem eyal kol shem Otcha raui leharem Libi yashir ki gadol Elohai. O Evangelho de São Lucas nos conta que Jerusalém, de acordo com a profecia de Jesus, seria destruída. E aqui não sobraria pedra sobre pedra. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Gadol Elohai, Shir ki gadol Jerusalém era importante para Jesus, como a todos os outros judeus. Jesus frequentava o templo de Jerusalém, orava e ensinava no templo. Um determinado dia ele chegou no templo, encontrou esse lugar aqui lotado de vendedores. Os vendedores tinham transformado, como disse Jesus, num covil de salteadores. Ele não pensou duas vezes, com a autoridade de Deus, ele expulsou todos os vendedores desse local.
Elohai, Shilukigado, Elohai, Kol Echad Yireh, Ki Gadol, Gadol Elohai. Kamo Gadol, Gadol Elohai. Quando chegou a época dos pães asmos, a festa dos pães asmos, Jesus pediu para que Pedro e João preparassem a refeição. E eles fizeram assim, todos sentaram para fazer uma refeição em conjunto. Nesse momento, Jesus pegou o pão, partiu, deu graças e disse: "Este é o meu corpo, fazer isso em memória de mim." E aí na sequência Jesus pegou o cálice, passagem que a gente conhece bastante. E ele disse: "Esse é o cálice da nova aliança com Deus, é o meu sangue derramado por vós, fazer isso em memória de mim." Na sequência, Jesus olhou para os seus discípulos e falou: "Dentre vós está o meu traidor." Imagina o clima que ficou ali, os discípulos, o mestre, e Jesus falou: "Um de vocês vai me trair." Eles ficaram perguntando: quem será o traidor? Quem vai trair Jesus? Mas logo mudaram o rumo da conversa e começaram a se questionar quem seria o mais importante para Jesus, o mais amado por Jesus, quem mais amava Jesus. E Pedro disse: "Mestre, eu daria a minha vida por você, eu faria tudo por você." Jesus respondeu para Pedro: "Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." Jesus fez com que os discípulos entendessem que estava chegando a hora de sua partida. Ele deixou claro para os discípulos: isso que vai acontecer comigo tem que acontecer, porque o que está escrito a meu respeito tem que ser cumprido. Sem dúvida, era um momento de muita agonia. Jesus conhecia o plano de Deus. Ele se afastou dos discípulos e foi para o jardim do Getsêmani orar. E lá ele disse assim: "Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha." No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Depois que Jesus orou, ele voltou para onde os discípulos estavam, encontrou todos dormindo e perguntou para eles: "Por que vocês estão dormindo? Vocês deveriam orar para que vocês não sejam tentados." E enquanto Jesus falava, entendendo a tristeza dos discípulos, uma multidão foi se aproximando, guiada por Judas, que foi beijá-lo. Jesus disse para Judas: "É assim que você trai o Filho do Homem?" E foi através desse beijo que Jesus foi identificado e levado para a prisão.
que Jesus foi preso, Pedro ficou assustado. Jesus foi andando preso e ele foi seguindo com os olhos. E perguntaram para ele: você conhece esse homem? Você é um desses homens? Você já viu esse homem? Pedro negou Jesus as 3 vezes e o galo cantou. Jesus foi levado a Pilatos e quando ele chegou, Pilatos olhou para ele e perguntou: você que é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: tu dizes. Aí Pilatos ficou incomodado, deu uma analisada, não viu nenhum motivo para condenar Jesus. Mas os sacerdotes insistiam que ele estava causando uma grande confusão no meio da multidão. E então Pilatos resolveu lavar as mãos e mandar Jesus para Herodes resolver. Quando Jesus chegou lá em Herodes, Herodes já ouvia falar de Jesus, porque sabia que ele fazia milagres, que ele era da região da Galileia. E Herodes foi logo perguntando: você que faz milagres? Mas Jesus não respondeu absolutamente nada. Herodes também ficou examinando e não viu nenhum motivo para condenar Jesus. E aí mandou Jesus de volta para Pilatos resolver. Eles não tinham nenhuma acusação concreta contra Jesus. Pilatos, então, lembrou-se que era ocasião de Páscoa e que nessa época era costume libertar um dos presos. Pegaram Barrabás, levaram Jesus e Barrabás e perguntaram: solta Barrabás ou crucifica Jesus? E a multidão respondeu: crucifica-o. Jesus foi obrigado a carregar uma cruz. O caminho foi longo e uma multidão o seguia. Ele olhou para essa multidão e dirigiu-se às mulheres e falou: mulheres, não chorem por mim, mas chorem pelos seus filhos. Andou um pouco mais, carregando aquela cruz pesada e disse para Deus: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus foi crucificado ao lado de 2 malfeitores. Teve morte de cruz. Um dos malfeitores disse para Jesus: mas se tu és mesmo o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e aproveita, salva a gente também. O outro disse: não fala isso, ele não cometeu pecado algum. E disse para Jesus: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus respondeu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
Era metade do dia, o sol parou, a terra escureceu, a cortina do véu rasgou. Toda a multidão foi tida por um sentimento de grande remorso e percebeu o que havia acontecido ali. No domingo, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe do Tiago, foram até o túmulo onde Jesus estava. Chegando lá, elas se depararam com um túmulo completamente vazio. Daí apareceram 2 homens de vestes luminosas e perguntaram para elas: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Aleluia, aleluia, aleluia. אישה טבלה על גג מולך, יפה וירחית עד זעזוע, והיא שברה את כתרך, והיא גזרה את שערך, ושם קשור זימרת הללויה. E naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus estavam conversando sobre o que tinha acontecido em Jerusalém a caminho de Emaús. Jesus apareceu e começou a acompanhá-los e perguntou: sobre o que é que vocês estão conversando? Os homens admirados perguntaram: mas como é que você está perguntando isso? Todo mundo sabe do que aconteceu em Jerusalém. Os homens do templo condenaram, crucificaram e mataram um homem valoroso aos olhos de Deus e de todo o povo judeu. E eles continuaram contando para Jesus. As mulheres que acompanhavam esse homem foram até o túmulo 3 dias depois de sua morte e encontraram o túmulo vazio e dizem que ele está vivo. Então Jesus respondeu: como vocês demoram para entender tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e recebesse de Deus toda a glória. Jesus continuou acompanhando os 2, o dia foi terminando, veio a noite, eles falaram: não vai embora, fica com a gente, descansa aqui. E assim Jesus fez, e na hora que eles foram fazer uma refeição, Jesus pegou o pão, deu graças e deu a eles. E foi aí que eles o reconheceram. Mas logo Jesus desapareceu e os 2 começaram a comentar que o coração deles ardia enquanto Jesus falava com eles. Maravilhados, eles voltaram para Jerusalém e foram logo contar para os 11 discípulos e para as mulheres que o seguiam.
Relembrar a história de Jesus na Terra Santa, nos lugares onde o próprio Jesus passou, é de fato muito emocionante. E conhecer a história de Jesus pode fazer toda a diferença na nossa vida. É o que eu desejo para todos nós, o tempo todo. Até a próxima oportunidade.